E agora entrando na reta final do nosso encontro Mulheres com Você aqui na Imagem da Cidade, e conforme combinado, o último assunto em pauta hoje envolve saúde, envolve qualidade de vida, mobilidade e, por que não dizer assim, longevidade. E tudo isso através do projeto 40+. E comigo, o professor Silvio Júnior, que é o criador desse projeto 40+. Silvio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com você para abrilhantar o público aí, né? Pois é, qualidade de vida, pensando no projeto 40+, como é que ele foi desenvolvido e, ao mesmo tempo, já os frutos sendo colhidos desse projeto que a gente sabe que tem impactado a vida de muitas pessoas, né, Silvio? Esse projeto foi de uma necessidade real que eu via de clientes, né, que imediatamente precisavam ter uma atenção específica e direcionada, né, até pela faixa etária, porque tem muita falta de informação, né, e existem várias formas, meios e métodos de treinamento, né, então a gente tem que deixar de ter aquela situação de generalizar, de ter só um tipo, um estímulo, né, de treino, sendo que essas mulheres estão numa outra faixa etária, entrando na menopausa, por exemplo. Então existe a peculiaridade, por isso que vem o projeto 40+, e não só imediatamente das mulheres, mas também do homem, né, que é um mito que nunca é falado. A gente tem uma real dificuldade de ouvir, né, sobre a andropausa. Então a gente fala muito em menopausa, e quase raro, salvo em dezembro, novembro, nas épocas ali, né, novembro geralmente, azul, que é feito a parte dessa informação, né? O 40+, então, é para homens e mulheres Isso. que, ao mesmo tempo, já se preocupam com a sua saúde e querem avançar cada vez mais, chegar lá na frente, na chamada melhor idade, com condições de poder realmente se movimentar com qualidade, com condições de poder se sentir útil na sociedade, inclusive. Inclusive, e um dos motivos que eu fiz o 40, porque quando chegar no 35, liga o farol. Né? A partir do 40 já tem que estar atenta. Né? Então, justamente para ter esse leque de informações e de trabalho direcionado para que a pessoa não perca, né, tempo. E depois comece daí sim fazer o processo contrário, que é médico. O grande lance do projeto 40+, é você ter uma melhor expectativa de vida nos últimos 10 anos da sua vida, por exemplo. E não esperar acometer-se de uma patologia para daí sim seu médico, seria interessante você mudar a sua alimentação e quem sabe fazer um trabalho resistido para a sua idade. Então a ideia não é que você passe por uma certa dificuldade, é porque você entre para não ter dificuldade, né? Muitas vezes é inevitável se deparar com algumas dores, mudar de uma hora para outra a rotina porque as dores chegaram. E aí vem o encontro da descoberta, entender o que está acontecendo no corpo, por exemplo, dores nas costas, que é assim, a grande maioria da população sofre com algum tipo de dor nas costas. E não é diferente também depois da chegada dos 40 anos, isso tende a aumentar ainda mais. Sim. Você trouxe aqui uma ilustração para a gente poder entender exatamente um pouquinho o que significa a nossa coluna e o cuidado também nessa relação com a própria atividade física, né? Então, aqui nós temos aqui, Denise, a nossa coluna lombar, né? Então o que acontece? Quando a gente fala essa região lombosacral, né, que é essa região por aqui, geralmente, né, os telespectadores já provavelmente em algum momento já ouviram falar da dor ciatálgica, né, ou de uma famosa ciatalgia, né? Então o que acontece? O educador físico ele vai fazer todo esse invólucro que eu estou fazendo aqui, colocando um arcabouço muscular para dar o quê? Uma sustentabilidade, né, para que você tenha uma boa, a gente chama um conjunto que te dá proteção, né? Como a gente chama de covering em inglês, né? Porque tu trabalha o quê? O reto abdômen, né? A parte frontal, que fica, vamos dizer, localizada nessa área, e também os oblíquos, que são aqui mais nas laterais, né? E, por consequência, a musculatura lombosacral, ou seja, você faz uma proteção, dando um arcabouço aqui de sustentabilidade e uma melhor autonomia. Aquele senhor pode pegar ir no mercado sozinho com 70, 80 anos, não precisa 50 bengala, por quê? Por que bengala? Porque a musculatura dele não existe mais. Ou existe mais uma funcionalidade de 15%, sendo que tu pode otimizar o máximo dela. Então, hoje o treinamento resistido, a partir do projeto 40+, não é estético, é uma necessidade para tu ter uma autonomia e uma qualidade humana, para não depender de banho, né, de alguém para me ajuda a me levantar, que eu não tenho força na musculatura, por exemplo, para levantar, por exemplo, do sofá, um idoso, ele utiliza essa musculatura aqui, 80% aqui do quadríceps. Mas eu não tem nada a ver estética. Não, a questão não é estética, a questão é tu levantar e não cair. Então, tu conseguir levantar, porque tu vai ter as suas necessidades fisiológicas, tu vai ter que tomar teu banho sozinho, senão, infelizmente, né, o que acontece? Grande percentual dos idosos, Denise, quedas. Isso é consciência, né? Consciência é entender que a academia está muito além
quando a gente fala justamente de cuidar do corpo para a parte estética. Sim. É justamente para isso, é pensar Sim. no presente para garantir um futuro com mais mobilidade, com mais segurança. É isso aí. Então, é justamente sobre isso que eu primo. Esse projeto 40+, ele veio ao encontro dessa necessidade de não só mostrar a parte, né, de interação do professor diretamente com o trabalho personalizado, mas também a necessidade real de você ter uma mudança pontual na sua vida. A não ser que você tenha, né, a vontade de conhecer um hospital, né, porque o final é esse. Né? Tu vai ter uma degeneração, vai cair, daí vai para o hospital, daí fica lá, Deus dará, né? O processo regenerativo a gente chama osteoblastos, que são as células que ajudam na construção da matriz óssea. E uma das maiores e melhores formas a partir dos 40 anos de otimizar, né, essa restauração celular é o quê? Fazendo treinamento resistido, a musculação. Com a musculação você vai otimizar os osteoblastos a consolidar um osso mais forte. Quando tem aquelas microtraves dentro do osso, chama osso cortical, que é o osso mais forte. E quando não tem, por conta do sedentarismo, noite de sono ruim, tudo de ruim, tu tem o quê? Osteoporose. E daí começa as quedas, daí lesão, remédio, ortopedista, fisioterapia, daí começa o caminho. Também o conjunto. Não, daí é o momento de dificuldade. E ao mesmo tempo esse conjunto somado a muita dor. Muita dor, sim. E assim, Silvio, muitas pessoas também imaginam que de repente, né, por esses problemas é quase que impossível voltar a fazer uma atividade física ou iniciar uma atividade física. Com a supervisão, com o acompanhamento do profissional certo, a gente entende que é necessário, é importante e é o caminho para justamente poder conseguir essa longevidade. E digo um pouco mais, dentro do que você complementou muito bem, é uma necessidade real, porque você está suscetível a pagar o preço dessa incompetência. Ou seja, eu não sabia, achei que não precisava, pensei que era só para estética. Os mitos urbanos, que eu chamo, por não ter esse conhecimento pontual, paga o preço dessa, né, necessidade do não conhecimento. Né? Então, hoje, uma realidade, eu tenho idosa de 84, né? Então, cada uma com a sua individualidade biológica, é a premissa da educação física, eu sempre falo, né? Então você vai fazer uma avaliação potencializada, vai ver as necessidades reais, por exemplo, Denise, você está com uma necessidade aqui porque você tem uma escoliose acentuada, uma hiperlordose lombar, né? Enfim, então, diante disso, é traçado um perfil de treino para trabalhar aquelas musculaturas adjacentes, né, ou antagonistas, enfim, que vão atuar para dar aquele arcabouço novamente, como eu citei, para te colocar dentro de um eixo anatômico e você não ter dores, né, situações de tontura, né, não consegue se deslocar por conta de dores, né, e posturais, né, tudo desalinha, o nosso corpo ele trabalha em harmonia, né? Você mencionou também o sono, tão importante quanto também esse cuidado com o sono, que faz a diferença para uma melhor qualidade de vida, até a disposição também para fazer atividades físicas. Sim, o sono, na realidade, se você prestar atenção, em algum momento alguém sofreu alguma patologia na tua família, ou em vizinho, a primeira coisa que eles vamos esperar à noite, ele sofreu um acidente, para ver como é que ele vai estar amanhã de manhã. Por que essa máxima da noite, né? O sono é restaurador, né? A gente libera pela hipófise um hormônio chamado GH. E otimizado com o exercício físico propriamente e o trabalho nutricional e o sono, né, no conjuntura antes de chegar à patologia, ele te ativa, né, o IGF-1, que é um fator que vai te dar essa sensação de bem-estar, construção de massa óssea, construção de massa muscular e otimizar o seu dia no seu cotidiano, no seu trabalho, enfim, onde é que você se propõe. Por quê? Você dormiu bem, se nutre bem e, lógico, eventualmente, eu fui numa festa um sábado à noite, ok. Agora tem pessoas que capricham, né, já é 4 vezes na semana dormindo depois da 1h da manhã. Né? E esse sono é restaurador porque dentro dessa situação dos hormônios ali, que é liberado pela hipófise, ele vai verificar, esse cara tem um camarada que tem um sono REM, não tem, então não posso regenerar, porque a empresa não está em recesso. Né? Então ela precisa de um tempo ali desse stand-by, que na realidade ela não para, a gente está dormindo, mas o corpo está produzindo esses hormônios, para tentar extrair o melhor que você fez durante esse dia ou semana, né? Estão precisando repor aqui esse tecido aqui que está lesionado. Mas ela fez uma boa alimentação com base de colágeno. Vamos restaurar aqui, pessoal. É isso que acontece à noite. Por isso, no outro dia, tu acorda bem ou mal. E daí, ao longo dos anos, esse mal começa a ser uma crescente. E daí vai gerar essa queda hormonal, daí começa tudo de ruim. Essa conta vem, o fator vai vindo. Infelizmente, você vai pagar esse preço da incompetência, como eu falo. Silvio, você é um grande apaixonado e estudioso pela saúde do ser humano e ao mesmo tempo possibilitando justamente esse cuidado com essa saúde através de atividade física. O que te dá mais prazer nessa carreira que você escolheu e nesse teu trabalho, nessa tua jornada diária? Sim, o meu prazer eu sempre falo, o primeiro prazer é ver seu aluno
te classificar entre alguns profissionais que existem no mercado e lá, professor, eu quero fazer o trabalho com o senhor, não adianta, se for para fazer, eu quero fazer com o senhor. Então esse já é o primeiro prazer, né? O segundo é realmente eu provar para ele a necessidade, como eu acabei de explicar para vocês, planando a necessidade real dele e ele seguir as diretrizes de comando do professor. A partir desse momento, eu vejo esse momento que é o prazer máximo, o início, o meio e o fim. Quando eu vejo o fim, hoje eu tenho um amigo, virou aluno, que já é amigo meu, né? E ele tinha um determinado momento que ele estava muito pesado, mais de 120 quilos. E daí eu falei, pô, camarada, o que aconteceu? Já fazia uns 8 anos que eu não vi ele. Ele, cara, tem que falar contigo, meu Deus do céu. Tô sofrendo, né? Tô com sobrepeso, mas sabe como é que é? Trabalho, empresa, e a gente fica nessa loucura. Ele falou, não quero papo, segunda-feira vamos começar a tua mudança. E o cara realmente perdeu mais de 18 quilos, hoje tá. Esse é meu prazer, o antes e o depois, e ele ter essa mudança real para a vida dele, né, Denise? Que a gente vai sentir essa mudança, saindo da família, do trabalho, na atividade como um bom pai, enfim, tudo vai gerar de acordo com uma boa orientação, né? E num país que a gente realmente concorda que a longevidade está cada vez mais presente, tem que oferecer qualidade de vida para quem está vivendo mais. Né? Tem que, porque justamente você fazendo esse trabalho, hoje, por exemplo, assim, a OMS preconiza, né, Denise, que caso você ficar no sedentarismo junto com essa 40 mais com a idade, a degeneração, perda de massa óssea, né, osteoporose, a sarcopenia, que é a perda de músculo, se você assim não fizer, você vai perder uma média de 1,5 percentual ao ano. Então, imagine isso em 10 anos. Tu 10% a menos de massa muscular com aquelas dores que tu não faz. Lá não faz trabalho de mobilidade, não faz nada nesse sentido. E você sentindo essas maléficas, né? E infelizmente pagando o preço com remédio. Porque só vai mudar o local. Tu não vai pro estúdio ou pra academia, mas tu vai pro posto de saúde comprar remédio, buscar remédio, fica a base, né? Ou ficar entregado numa cama, né? Isso é a pior das situações. Terceiro e buscando tudo isso lá fora. Infelizmente. Para poder te acompanhar, para poder entender um pouquinho mais esse projeto 40 Mais, que é voltado para os homens, para as mulheres, para entender essa jornada do professor Silvio, como é que a gente encontra nas redes sociais? Então, tem um @Silvio Júnior, né? Personal trainer, você vai colocando, já é fácil votar entre os primeiros. E, inclusive, essa semana a gente lançou um projeto aí já online também, tá bem legal, o pessoal verificar. E realmente meu carro-chefe é o projeto 40 Mais, porque eu sempre digo, essas pessoas têm eu brinco com meus alunos, tem a 4ª série bem feita, né? Eu falo no sentido de ele ter esse senso crítico. Novamente, não esperar cometer-se uma patologia para que depois eu tenha que fazer algo, uma mágica para me cuidar. Não, tu vai manter um sistema gradual e contínuo até você chegar num platô de felicidade. Né? As informações estão aí, assim como o nosso programa de hoje, que trouxe muita informação. Muito obrigada por estar conosco. Gratidão, tá, né? Sempre estou à disposição aqui de vocês, tá bom? Gente, assim terminamos, tá? Com muita informação o nosso encontro Mulheres com você aqui na Imagem da Cidade. Agradecendo demais também aí a sua companhia, aos nossos patrocinadores, especialmente a loja Maria Tereza Moda Mulher, que tem promoções lindas e ao mesmo tempo aquele atendimento nota 10, atendimento diferenciado na loja Maria Tereza Moda Mulher, ali na região central, na rua Floriano Peixoto. Nas redes sociais também você encontra também, né, esse contato direto entre a equipe da loja e, claro, também as suas clientes, as suas consumidoras. Terminando aqui o nosso encontro e já ficando o convite, tá? Na próxima quarta-feira, mais uma vez com você aqui na TV Galega, no programa Mulheres. Então, tenha uma ótima semana e até a próxima quarta, se Deus quiser.